atitude número 1. Efésios, capítulo número 1. Nós vamos ler o versículo 15 para frente. Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 15. É mesmo. Diz assim: pelo que ouvi eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Maravilha. Semana passada nós começamos ali no versículo 3, se não me falha a memória, a tentar expor das nossas falhas, com certeza, porque a grandeza de Deus é somente na glória, aquilo que Paulo estava dizendo aos irmãos em Efésios, nos assegurando da salvação. Muitos de nós têm dúvidas, pastor, a respeito de se somos ou não salvos, se estamos ou não tendo uma garantia de que caso Jesus voltasse agora, nós seríamos salvos. E Paulo vem sanar essa dúvida para nós, mas com algo muito forte, dizendo para nós que a salvação se baseia em estar ligado a Cristo. Quem está ligado à videira verdadeira, quem permanece dentro do corpo, mostrando para nós que a eleição ela é corporativa. Que a eleição ela é corporativa. Ou seja, a predestinação que a Bíblia fala está relacionada à igreja. Aqui, Paulo vai continuar tratando desse assunto. Porém, ele vai tocar em alguns pontos da vida prática cristã. E algumas coisas vão ser difíceis de falar. Foi difícil de escrever. É difícil de se falar. Mas é totalmente essencial para nós. Porque se nós estamos em Cristo Jesus, espera-se algo de nós. Qual a evidência de que nós estamos em Cristo? Semana passada eu disse e reafirmo que nós não somos salvos pelas obras. Porque, de verdade, o que teria em nós? Qual a bondade que há em nós para que Deus nos salve? Se nós olharmos para nós, Isaías vai dizer que toda a nossa justiça, ou seja, se você pegar tudo que há de bom em você, esquece todos os seus defeitos de caráter, pega só a parte boa, Isaías vai dizer que são como trapos de imundícia. É como o leproso que enrola as feridas e fede. É essa a nossa justiça diante de Deus. Fede, podre, algo que é totalmente desprezível. O que nós precisávamos era de um Salvador. E Ele veio. Jesus Cristo, o homem. Mas esse ponto a gente vai tratar um pouco mais para frente, se Deus der graça. No versículo 15 e 16, acompanhe comigo, Paulo diz o seguinte: pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Eu vou citar bastante texto, então fica atento, por favor, para a gente tentar jogar. Paulo está dizendo algo para nós, que ele ouviu falar sobre a fé e o amor que havia na igreja de Éfeso. A fé e o amor, eles
ser frutos visíveis na vida do crente. A fé ela precisa ser manifesta. De que forma, Rafa? Com obras. Mas o amor também precisa ser manifesto. Não há cristianismo sem isso. Nós precisamos crer de todo o nosso coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus. Aqueles que creem precisam crer que Ele é santo e galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a fé é o princípio de tudo. A fé é a base de tudo isso. Glória. Mas o amor também deve estar sempre ativo dentro da igreja. Quando nós não amamos, ou nós temos desprezo por alguém, e eu estou tratando isso somente dentro da igreja, nós estamos fugindo daquilo que seria a base da nossa fé. Em João, capítulo 13, versículo 35, Jesus vai dizer isso: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se faltar amor dentro da igreja, por qualquer motivo que seja, nós precisamos despejar isso para fora. Se é necessário perdão, se é necessário alguma coisa, nós precisamos perdoar. Porque aqueles que guardam mágoa dentro de si, eles não entrarão no reino de Deus. E não são discípulos de Cristo. Ah, eu tenho uma mágoa dentro de mim que eu não consigo tirar. Se Jesus volta hoje, Ele vai dizer: nunca te conheci. Nunca fez parte da minha igreja. Você nunca foi meu. Ah, eu não consigo amar tal pessoa. Jesus vai dizer para você: eu nunca te conheci. Você nunca fez parte da minha igreja. Rafa, quem que diz isso? É você? Não, é o próprio Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 15 diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Agora, para pensar um minuto comigo. Se você guarda mágoa, se você não consegue perdoar, se você tem alguma coisa aí dentro, quem que está perdendo? Quem que está em débito? Quem que vai ser prejudicado no final? E sabe, foi uma coisa que Deus tocou no meu coração. Talvez nós ainda não tenhamos alcançado aquilo que Deus quer para nós por causa disso. Bagagem demais. Na campanha que nós fizemos, não foi bem campanha, foi um tema sobre tirar o fogo em Levíticos 13, se não me falha a memória. É isso mesmo. A mágoa, a dor, a angústia, essa coisa que nós carregamos dentro de nós, muitas vezes impede o fogo do Espírito queimar dentro de nós. Esse peso que nós carregamos de olhar para o irmão sentado do nosso lado e não conseguir amar. Não conseguir isso. A gente precisa liberar perdão para poder receber algo de Deus. Rafa, como que eu faço isso? Paulo dá uma dica para nós no texto: orando pela igreja, com ações de graça. O que é isso? Agradecendo. É isso mesmo. Agradecendo por esse irmão aí sentado do seu lado, muitas vezes. Sabe esse irmão que talvez você não suporte? Esse irmão que talvez você não goste? Esse irmão que faz coisas que você fala: misericórdia, só o sangue de Jesus. É esse irmão aí. Sabe por quê? Se nós olharmos para dentro de nós, nós também somos desprezíveis. Nós também somos atribulados. Nós também somos rancorosos. Somos insuportáveis. A verdade é bem essa. São poucos os que nos suportam. E mesmo assim, Cristo te ama. Se isso não é o suficiente para você olhar para o irmão do lado, que é atribulado, insuportável, que você não gosta, e dizer: eu amo também. Falta algo em nós. Mas quando nós fazemos isso, por mais difícil que seja, nós vamos colocando isso em oração, nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo, que roga pela sua igreja até o dia de hoje. Jesus lá no céu está orando por você diante do Pai, dizendo: perdoa ele, Senhor. Ele é insuportável, é difícil de lidar com ele. Tem dia que ele acorda encrencado, tem dia que ele não quer saber de nada,
se nós fizermos isso, eu nem tenho muito tempo para entrar nisso, mas um deles, pelo menos, Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, diz assim: e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quer ver a igreja crescer? Comece a amar a igreja hoje, do jeito que ela é, com problemas, com dificuldades. Encontre alegria na união, na congregação dos santos. Como que Deus vai enviar pessoas para nós cuidarmos se nós não conseguimos amar quem já está aqui? Como que Deus vai expandir o reino se nós não conseguimos amar quem já está dentro do reino? Muitas vezes nós privamos o reino do crescimento por falta do amor que é em nós. Se não houver unanimidade, de unidade entre nós, a igreja não cresce. Deus talvez prive a igreja do crescimento, não porque Ele não quer que o reino avance, mas porque Ele quer que nós estejamos preparados para aqueles que estão vindo. Se os crentes do nosso lado, que na minha visão 50% dos problemas já se resolvem, porque o crente tende a se arrepender, tende a perdoar, tende a pedir perdão. Imagina um ímpio sentando do seu lado, ele não vai pedir perdão, ele vai pisar no seu carro e vai dizer: é isso mesmo, faço isso mesmo. Mas vamos lá, vamos seguir. Tem mais coisas. 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento do Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo está orando, melhor dizendo, para que o Espírito Santo traga a revelação contínua de quem é Deus e do que Ele deseja, de quem Ele é e da sua vontade. Porque a verdade é que Deus continua falando o tempo todo. Deus fala. Jeremias via Deus falando na natureza, Isaías via através da revelação. Como Deus fala? O tempo todo. Nós poderíamos tirar diversos textos de Deus falando no vento, Deus falando no fogo, Deus falando na natureza, Deus falando através da igreja, Deus falando através da palavra, Deus falando o tempo todo. Qual que é o nosso problema? A gente para de ouvir. E falta a nós entendermos que esse conhecimento é dado à igreja através do Espírito Santo de Deus. A gente acha que manifestação do Espírito é rodar, é gritar, é pular. E tudo isso é muito bom, é muito gostoso, mas o que a gente tem que entender é que isso é emocional. Quando o Espírito Santo se manifesta, uns gritam, outros pulam, outros se retraem, uns caem chorando no chão, porque é o nosso emocional gritando com a presença do Espírito, e cada um age de uma forma, e está tudo bem. Mas qual é a função verdadeira do Espírito Santo dentro da igreja? João capítulo 16, versículos 7 e 8, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque nós somos de fato totalmente pecadores. Da justiça porque nós merecíamos e merecemos o inferno. Se não fosse a mão de Deus, a terra se abriria e engoliria a todos, sem exceção. Porque todos nós nos fizemos inúteis, pecadores, falhos, destituídos da glória de Deus. Esse é o juízo que nós merecíamos. E da justiça, porque Deus seria santo e justo em fazer tudo isso. Deus seria santo em nos colocar no inferno. Deus seria justo em nos colocar no inferno. A justiça dele seria totalmente, plenamente aplicada se ele fizesse isso. A todos nós, desde o menorzinho
até o maior. Somos totalmente pecadores. Mas Rafa, eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador e eu estou na igreja. Como isso se aplica? O Espírito Santo te convence do pecado, porque Cristo pagou todas as suas dívidas. A cédula de dívida que havia entre nós foi rasgada através da cruz. E o Espírito Santo vem agindo dentro de você, dizendo assim: você é pecador, mas porque Ele pagou, você é santificado na presença dEle. Aleluia. Da justiça, deixa eu fechar aqui. Da justiça, pois foi Cristo quem nos justificou. Como isso, Rafa? Toda a culpa que era minha, Deus colocou em mim. Eu já vi muito pregador subir em cima do púlpito dizer que Jesus chorou no Getsemane, saía gotas de sangue e ele pedia: afasta de mim o seu cálice, porque Jesus tinha medo da cruz, tinha medo dos romanos, tinha medo da chicotada. Nada disso. Quantos crentes não vieram depois de Cristo e morreram numa cruz, pendurados no madeiro, de cabeça para baixo, incendiados, dentro do Coliseu com um sorriso no rosto e cantando? Por que nós acharíamos que o nosso Salvador faria menos do que isso? Qual que era o medo de Cristo então? Qual era esse cálice? O cálice da ira de Deus foi totalmente, plenamente derramado em Cristo. Isaías diz que Deus se agradou em moê-lo. Quando Jesus diz: Pai, por que me desamparastes? No momento, o Pai e o Filho, que eram eternamente ligados, conectados, unidos, foram separados, porque Ele se fez pecado, para que eu e você não ardêssemos no inferno, para que eu e você não fôssemos condenados pelos nossos erros, para que essa terra não se abrisse e nos engolisse como nós merecíamos. Ele nos justificou de tudo isso. Ele se fez pecado por nós, para que a justiça de Deus fosse plenamente saciada. E é por isso que Deus nos justifica, porque houve alguém que pagou no seu lugar. Houve alguém que pagou o preço que você não poderia pagar, que eu não poderia pagar, porque cada pecado que nós cometemos é infinitamente grave, porque ele é cometido contra um Deus infinitamente santo. Quando você peca com o seu irmão, com a sua esposa, com os seus filhos, antes nós pecamos contra Deus. Antes de você falar mal de um irmão, você fala mal de Deus. Antes de você falar mal de alguém dentro da igreja, você fala mal de Deus. Quando nós pecamos, o primeiro a ser atingido é o próprio Deus. E a nossa condenação eterna no inferno é justa. Mas Cristo falou: eles não podem suportar. Eu tomo taça da ira no lugar deles, que deveria ser derramado em mim, deveria ser derramado em você, deveria ser derramado em nós unanimemente. A Bíblia diz que a ira de Deus é tão grande que quando Ele vier julgar os ímpios, os homens terão tanto medo que eles pedirão para as montanhas caírem em cima deles, dada a majestade da ira de Deus que deveria ser derramada sobre nós. Glória a Jesus. Do pecado, da justiça e do juízo. Por que do juízo, Rafa? Porque diante de Deus, diante do mundo, diante do inferno, do diabo, de quem quer que seja, após tudo isso acontecer, nós somos plenamente justificados. Ou seja, depois do ato de Cristo na cruz, o diabo já não pode mais apontar o dedo para nós. Deus olha para nós e já não vê mais o nosso pecado, porque além de pagar as nossas dívidas, Jesus pegou a justiça que era dele e colocou em você, colocou em mim, colocou em nós. A igreja é totalmente justificada, porque a justiça de Cristo foi aplicada em nós. A melhor analogia disso está lá no Antigo Testamento. Na Arca da Aliança foram colocados lá dentro a tábua da lei, a vara de Arão que floresceu e o pote de maná. É muito bonito a gente falar isso, mas a representação disso é muito séria, porque a lei foi quebrada. A vara de Arão florescer é um símbolo de rebeldia do povo. O maná dentro da arca é a murmuração do povo de Israel. Uma vez por ano o sacerdote entrava lá dentro, o cordeiro era morto, o sangue derramado em cima da arca. Deus olhava lá de cima
E quando ele olhava, ele já não via mais nós quebrando a lei, a murmuração do povo e a rebeldia do povo. Ele olhava o sangue de um inocente. E quando o sacerdote saía de dentro do Santo dos Santos, ele estendia a mão e dizia: paz sobre Israel, porque os pecados foram perdoados. Jesus, quando ele entra no Santo dos Santos, no tabernáculo lá em cima, como diz Hebreus, o sangue dele foi o suficiente para nos cobrir de todo o nosso pecado. Quando Deus olha para nós lá de cima, ele já não vê o quão desprezível nós somos, o quão pecadores, falhos, errados nós somos, mas ele olha a justiça de Cristo aplicada em nós. O pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem revelar Cristo a nós, e ele não fala de si. A ideia do Espírito Santo vir à igreja, é ensinar tudo isso para nós, não é para ele ser glorificado, mas para glorificar o próprio Cristo. Olha o que João capítulo 16, versos 13 e 14 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. É assim, ele vai revelando Deus a nós, pois ele anuncia Jesus, e conhecendo a Cristo, nós podemos conhecer a Deus. João disse lá no capítulo 14, versículo 7, diz assim: se vós conhecereis a mim, também conhecereis o meu Pai. E desde agora já o conheceis, e nos tendes visto. Meu Deus, vou te dar a leitura. Sendo assim, Deus está atuando na igreja, através do seu Espírito, revelando a Jesus. Qual que é a função do Espírito atuar na igreja? É para você pular? É para você falar em língua estranha? É para você rodopiar? Não, é o Cristo ser revelado totalmente. E quando a majestade de Cristo ela aparece, toda vez que você olhar na Escritura, você vai ver homens caídos de joelho, tremendo de medo. Aparta-te de mim, porque eu sou pecador. O texto que a irmã Fabiana leu aqui em Isaías 6, quando Isaías viu, e quem Isaías viu não foi o Deus Pai, foi o Deus Filho, como diz o autor de Hebreus. Quando ele vê a Cristo na sua glória, ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Quando o Cristo é revelado, o nosso pecado é exposto. Só pode amar a Deus verdadeiramente aquele que reconhece o quão podre nós somos, o quão pecadores nós somos, porque aquele que muito é perdoado, muito ama. Se Deus, e se você permitir que o Espírito Santo te convença do pecado, do juízo e da justiça, o seu amor por Cristo transbordará. Eu só amo na condição que eu sei que eu fui perdoado. Se eu me acho bom, se eu me acho suficiente, se eu me acho forte, eu nunca vou amar a Cristo de verdade. Mas se eu entender o que eu merecia, se eu entender o preço que foi pago, e tudo aquilo que isso acarreta, eu me colocaria de joelhos todos os dias. Sabe por que nós não oramos como deveríamos? Porque nós achamos que nós somos autossuficientes. Sabe por que nós não buscamos a Deus como deveríamos? Porque nós não reconhecemos o quão pecadores nós somos. Sabe por que nós não lemos essa palavra com lágrimas nos olhos todos os dias? Porque nós não reconhecemos do lamaçal que Cristo nos tirou. E ainda tem nos tirado dia após dia. Porque dá uma ou outra de nós, a gente quer correr para lá. Teve um autor que diz que Deus nos tirou e nos transformou de animais em homens. Vamos usar a palavra certa? Deus nos transformou de porcos em homens. Mas vira e mexe, a gente sempre voltar para o chão. E Cristo vai lá de novo, te tirar de lá mais uma vez. O Espírito vai revelando a Jesus, e quando conhecemos a Cristo, nós vemos o Pai, e aí nós vamos entendendo a nossa esperança e a nossa herança. Porque não depende de mim. E é isso que eu preciso entender. Eu não tenho nada para oferecer.
Eu não consigo pagar o preço, como alguns dizem. Eu vou pagar preço de oração, eu vou pagar preço disso, ou preço daquilo. Como? Eu não tenho nada. Toda a minha justiça é trapos de imundícia. Tudo que eu tenho para oferecer, na verdade, é pecado em cima de pecado. Então, como que eu sou salvo? É porque não depende de mim. Depende dele. Tudo é por ele, para ele. Por ele são todas as coisas. E aí, quando eu entendo que tudo foi feito por ele, a minha esperança se baseia nele, não mais em mim. Quando a minha esperança para de se basear em mim, eu entendo o valor da minha herança. Como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que não chegaram ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado. Para quem? Para quem o ama. E quem ama a Deus? Quem entende o quão pecador é. E o sacrifício feito por ele. A segurança que ele tem se baseia naquela cruz do Calvário. A força que a igreja tem está baseada na força que Cristo teve na cruz do Calvário. E ainda tem até hoje. Essa é a esperança da igreja. Algo grandioso, mas tão grandioso, que só poderia surgir na mente de Deus. Pegar homens pecadores, falhos, cheios de defeitos, mas salvá-los por meio do seu Filho. E além de salvá-los por meio dos seus filhos, dar uma promessa tão grandiosa assim. E dizer: a segurança de que eu vou cumprir está nele, não em você. Deus, através de Jesus, preparou de antemão o céu para a sua igreja. Porque pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Isaías capítulo 53 diz assim, versículo 5, 6, depois eu vou para o 10 e 11. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levaram sobre si. Ao olhar para esse texto e ver o que Isaías está dizendo, nós podemos dizer que hoje Jesus olha para a sua igreja e se dá por satisfeito. Quando Jesus olha para a sua igreja, e eu não estou falando de placa mais uma vez, eu estou falando do corpo místico de Cristo, aonde se espalha pelo mundo todo. Quando ele olha para a sua igreja, ele se dá por satisfeito, porque o seu sangue garantiu a salvação dela. O sangue de Cristo não foi em vão, por mais que alguns se desviem, por mais que alguns se percam. A morte de Cristo não foi em vão. Por mais que você diga porque ele desviou, porque ela desviou, porque ele caiu, porque o outro caiu, o sangue de Cristo não verteu em vão. A igreja alcançará o seu propósito. A única pergunta que nós temos que fazer é: nós permaneceremos no corpo? Ficaremos ligados na oliveira ou nós seremos cortados? Porque a oliveira vai ser salva. O corpo será glorificado. Mas o membro decepado, ele apodrece e volta ao seu estado natural de morte. Nós precisamos, como igreja, voltar a anunciar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos, como igreja, voltar a falar de pecado, porque se nós não falarmos de pecado, iniquidade e apresentar a Cristo como Salvador, nós usaremos artifícios para manter mortos caminhando. Só há vida quando eu entendo como morto eu estava. E aí eu preciso entender que quando eu estou
estou ligado no corpo de Cristo, Glória. eu tenho paz com Deus. Porque esse peso de culpa Cristo retira de mim. O peso de pecado é removido de mim. Mas se eu saio, cumpre-se em mim o que diz 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 em diante. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, torna-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes foram não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes que, por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojador de lama. Se desvia. É como o cachorro que vomita e volta para comer o seu pão. É a porca que, por mais que seja lavada, sente vontade de voltar para lá. Verso 19 em diante, eu já pensei lá. O qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Vou ler em outra versão. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Meu Deus! Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou o Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Para mim, resumir isso em poucas palavras, o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo é o mesmo poder que Ele usou e continua usando em nós. É pelo poder de Deus que nós podemos ter na promessa de que no último dia Ele nos ressuscitará. Glória. Rafa, é porque eu tenho várias obras para apresentar diante dele? Não. Rafa, é porque eu fui bom, eu dei esmolas, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não. É pelo poder de Deus. O poder que ele usou para ressuscitar a Cristo Jesus. É por esse poder que está nele que nós podemos nos agarrar à promessa de que no último dia ele nos ressuscitará dos mortos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14 em diante diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos de dormir. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrarmos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Rafa, no que se baseia essa promessa? Na igreja, em nós, em algum poder nessa terra? Não! Somente no poder da palavra de Deus. Somente pelo poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo Jesus. É por meio desse poder que eu posso crer que quando Jesus vier eu vou com Ele. É por meio desse poder que eu posso crer que se eu estou ligado em Cristo, quando Jesus vier eu subo com Ele. Oh, Deus fiel. Eu não tenho nada para oferecer, mas Ele ofereceu tudo por mim. Eu não tenho nada para dar, mas Deus deu o seu Filho, porque Ele nos amou de tal maneira. Rafa, o que nós precisamos fazer? Crer de todo o coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento. Se eu crer com todo o meu coração, com toda a minha mente, com todo o meu entendimento, o Espírito Santo revela a mim o pecado, a justiça e o juízo. Quando o Espírito Santo revela isso a mim, o meu amor por Deus cresce e eu me entrego cada dia mais.
até que o mundo não me veja mais, mas veja Cristo em mim. 1 Coríntios capítulo 6, verso 14 diz assim: ora, o Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Versículo 22 e 23 para me encerrar. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é o corpo de Cristo na terra. É o meio pelo qual Cristo atua. Obrigado, meu Senhor. Nós, como igreja, e preste atenção, nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. E aonde nós temos alcançado? Aonde as mãos do Senhor têm tocado? Porque caminhos os pés do Senhor têm ido. Meu Deus. Por onde o coração de Cristo tem batido. Por quem o coração de Cristo tem batido? Se nós somos o corpo de Cristo, os representantes de Cristo na terra, por onde as mãos dele têm andado? Mas sabendo disso também há uma esperança reservada para nós. Mas aqui, nessa terra, nós seguimos como peregrinos para um mundo que não é nosso. Será? Mas é. O próprio Cristo disse: o mundo jaz. O próprio Cristo disse: se odiaram ao seu Senhor, odiarão a nós. Mas alegrem-se, se vos perseguirem, vos injuriarem e vos maltratarem por amor ao meu nome, porque assim fizeram com aqueles que vieram antes de vocês. Neste mundo aqui, caminhamos por um mundo que nos odeia. Mas por mais que o mundo nos odeie, ele venceu o mundo por nós. Por mais que o inferno se levante, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por mais que demônios se levantem, ele nos deu poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E até a morte, que é o último inimigo a ser vencido, um dia nós nos colocaremos de pé e falaremos como Paulo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O mundo não pode nos vencer, o inferno e seus demônios não podem vencer a igreja, a morte não pode a igreja. Nós temos um destino. E se ele disse: você chegará ao outro lado, creia. Por mais que se levantem os mares, por mais que ventos batam contra, por mais que o inferno diga que não, por mais que o mundo lute contra, a promessa de Deus não falhará. O Cristo que prometeu, que pagou o preço por nós, é poderoso para nos manter de pé até lá. Rafa, o que eu faço? Creia de todo o coração. Entenda o quão pecador você é, o quão falho você é, e descanse na promessa de Deus. Porque além de ser fiel, ele é poderoso para nós. Obrigado, Senhor. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos. Nós